Eu não esperava, não sei como me sinto, mas eu sei que eu estou impactado. Boa noite, família! Boa noite. Foi mal. Calma. Gente, desculpa que eu tô meio ruinzinho. Família, eu comecei a ler aqui o livro Diadema do Touro, da minha linda e maravilhosa Gabi Costa. Vai ser vlog de leitura. Eu esqueci de começar o vlog antes, já tô aqui, ó, no livro, mas ainda tá no comecinho se a gente comparar com o resto. Então, vou dar comentários com o passar do tempo. Mas basicamente eu comecei o livro sem saber qual era a história, qual era o contexto. Tem aqui atrás dizendo mais ou menos, mas ele não explica direitinho. E dentro tem a sinopse, mas eu decidi não ler. Fui sem saber o que estava rolando. Eu achei muito interessante que tem duas narrações, às vezes eu me confundo de vez em quando. E não tem número de capítulos. Então o nome do capítulo é só o nome do personagem que está sendo narrador naquele momento, que é em primeira pessoa, inclusive. Achei muito interessante isso. E eu achei muito legal que uma personagem é aquela que já é tipo, ela já é a top das galáxias em tudo. Eu acho que ela é meio um pouco ressentida, né? Ela tem uns problemas assim da vida dela, da criação dela. E o outro personagem, ele é o mais bestinha, né? Que não tem as capacidades físicas que ela tem. Então, explicando rapidinho aqui, basicamente, qual é a história até agora. A Liuzinha e o Jaden, eles moram num mundo pós-apocalíptico, depois de uma pandemia, que achei isso muito interessante, né, que esse foi escrito durante a pandemia da Covid, e essa história é como se o que poderia ter acontecido depois da quarentena. O mundo foi destruído, perdeu toda a tecnologia, e voltaram às eras antigas em que a gente caçava para sobreviver e todo mundo vive na pobreza. Basicamente, existe uma cidade chamada Up, que é a Cidade do Ouro, que é uma cidade em que toda a tecnologia ainda existe, as ruas são de ouro e existe uma promessa de que entre 18 e 23 anos, eu acho exatamente, tem uma competição e você é testado se você tiver interesse para entrar em Up e poder fazer parte dessa cidade de ouro e participar dessa cidade e ganhar várias riquezas e mudar de vida. E aí a gente vai acompanhar a Liuzia e o Jaden, que são os dois personagens principais, nessa trajetória deles para poder tentar entrar em Up, na cidade de Up. E a primeira coisa que eu posso dizer é que assim que eu comecei a ler, eu já fiquei, caraca, isso aqui tá muito 3% da Netflix, tá ligado? Que tem essa pegada de tem uma competição para você ir para uma cidade melhor. Não sei se foi inspirado nessa. Quem não sabe, a Gabi Costa é uma autora cristã, ela faz fantasias cristãs. Então, o Diadema do Touro é uma fantasia cristã. Eu ainda não faço a mínima ideia que touro é esse, por enquanto, durante a leitura que eu tenho, eu sei que isso é uma fantasia, mas não teve nada sobre magia, não teve nada disso, não. Parece mesmo que é um mundo normal, pós-apocalíptico, mais em pegada distopia, ficção científica do que fantasia. Eu sei que é uma fantasia, então tô querendo saber qual é a parte que a fantasia vai chegar aí. Uma coisa que eu tô achando muito massa é que os capítulos, eles são pequenos. Então, tipo, capítulo de 2, 3 páginas, 4 páginas, acho que o maior que teve foi 5 páginas de capítulo. Então, você vai lendo e você nem percebe. Por exemplo, eu já tô na página, deixa eu abrir aqui, que eu esqueci. Eu já tô na página 73 e eu peguei esse livro pra ler, eu acho que 2, 3 vezes. Então, tipo, você vai lendo, a leitura vai fluindo, você vê, só faltou uma página pra acabar o próximo capítulo, aí você lê. Falta 2 páginas pra acabar, aí você vai lendo. A dificuldade que eu tive um pouco é porque quando você vai trocar de personagem, como a narração é em primeira pessoa, às vezes eu me confundo e acho que eu tô lendo e do nada tem um artigo masculino. A Liuzinha tá falando com artigo masculino e quando eu vejo é porque é o Jaden que tá falando. Mas isso daí não tá atrapalhando a leitura, não. De vez em quando eu só tenho que dar uma ajustada ali na mente pra continuar. Mas é isso, vou voltar à leitura aqui e depois eu digo a vocês. Tem uma coisa que eu fiquei muito triste também, Gabi, eu peço perdão por isso. E, o coração de leitor da gente dói. E eu fiquei muito triste mesmo. É que eu botei o livro na bolsa e olha o que aconteceu na capa, velho. Amassou a capa. Eu fiquei tão triste, chorei horrores. Eu não chorei, né? Eu chorei internamente. Eu fiquei, meu Deus do céu, a capa do livro. Eu tô muito triste, agora tô cuidando com todo carinho. Não tô mais botando na bolsa, tô carregando ele aqui como se fosse um filho, um bebezinho assim, né? Como é um vlog de leitura, eu vou avisar vocês quando eu for falar spoiler, e eu boto uma tarjinha assim pra você pular. Mas é basicamente um vlog de leitura junto de uma resenha. E se você quiser ver a resenha sem nenhum spoiler, mas pra você saber o que eu achei do livro no final, pula pra esse tempo aqui. É quando eu tiver acabado de ler o livro, eu vou explicar pra vocês o que eu achei sem nenhum spoiler. Bom, gente, primeiro, eu tô sem camisa, perdão aí as mulheres, mas é que eu moro em Recife, aqui é muito quente. Não dá pra ficar com camisa. Estou agora na página 100. Cheguei na página 100 do livro. Não sei se é metade, mas ó, estamos lendo bem. Li mais de 30 páginas rapidinho. E eu quero falar pra vocês que o famoso touro, touro não é Diadema do Touro, gente. O famoso touro apareceu. E agora eu entendi porque é uma fantasia, porque tem uns seres mágicos, uns seres estranhos, apareceu umas sereias aqui e tal. Só achei meio pesado ali a cena. Vou falar um spoiler agora, tá, gente? Mas quando o touro aparece, ele claramente representa a imagem de Jesus.
E quando ele aparece com todo amor, todo carinho, dança, ri das pessoas. E logo depois ele apresenta a próxima prova. E quando ele apresenta a próxima prova, ele diz que a cidade vai explodir e eles não podem olhar pra trás. Eu senti uma vibe bem Sodoma e Gomorra, né? Que tipo, explode ali e sai correndo. Pode olhar pra trás. Mas aí eu fiquei, caraca, velho. Muita gente tá morrendo nessas coisas. Muita gente tá morrendo. Eu entendo que isso representa a caminhada cristã, em que você pode decidir pelo mundo ou não. Mas eu fiquei bem, tipo, nessa morte, assim, né? Sabe, de todo mundo, eles falam das carnes das pessoas, né? Que ficaram pra trás, mortas. Eu fiquei, velho, isso é bem pesado. Bem pesado. Parece um Round Six da vida, um Alice in Borderland, pra quem assiste dorama, essas coisas. Porque, tipo, quando eu vejo essas séries, Round Six e Alice in Borderland, por exemplo, eu fico, cara, quem criou esse jogo é malvado, né? É péssimo, é o vilão. E aqui é o próprio Toro que criou, que é o Jesus, né? Que é o herói da história. E eu fico, velho, não sei se tá passando a vibe certa que ela quer passar, ou se isso vai gerar uma revolta, ou se é só a representação mesmo da caminhada cristã, porque muita gente tem revolta de Jesus pela vida que a gente vive hoje, né? Por que a gente passa por isso? Por que a gente passa por tudo isso? E aí muita gente bota a culpa em Deus, quando na verdade a gente mesmo é responsável por se colocar nessa posição, né? E aí eu acho interessante ver se ela vai falar sobre isso nesse livro. Se ela vai botar, tipo, o porquê as pessoas têm que passar por isso para poder entrar em Hope, como resultado da vida que elas escolheram viver, sabe? Tipo, que elas vivem essa vida não porque o vilão é o Toro, mas sim porque elas são as próprias vilãs, sabe? E aí o Toro, que é bondoso, tá tão permitindo elas saírem daquela vida. Enfim, tô madrugada, 1 da manhã já, mas por enquanto a leitura tá sendo bem fluida, tá sendo bem tranquila, eu tô gostando demais. Gosto bastante do personagem da Lilzia, gosto bastante do Jaden e gosto do Lucas também, que é uma criancinha muito fofa que aparece aí na história. Tamo junto, vai. Então, gente, tô continuando lendo aqui o livro Pra Boa Viagem agora. Tô indo treinar e à noite tem prainha com vôlei. Mas, ó, já tô na reta final do livro, faltam menos de 100 páginas pra acabar. E eu gostei muito de uma descrição que apareceu agora, que foi o famoso touro, né? Ele já tinha aparecido antes, mas agora apareceu realmente confirmando que esse touro que esse touro representa basicamente a imagem de Jesus barra Deus. E agora apareceu ele sentando no trono. E eu acho muito legal que quando fala que ele aparece sentando no trono, é a mesma cena que a gente vê em Apocalipse. Quando fala do trono reluzindo, em que saem relâmpagos e trovões, e um arco-íris é formado, e na frente é um mar de cristal, e que a pele, no caso do touro aqui, ela parece jaspe. Eu achei simplesmente surreal quanto a Gabi ela traz isso numa fantasia, as comparações bíblicas, e você consegue aprender muito o que ela tem a dizer. E quando você entende o que cada personagem é, quem cada personagem representa, você consegue muito entender a mensagem que está sendo extraída dali. Só uma coisa, aos leitores que não conhecem a versão bíblica, eu já acho que esse touro, ele se apresenta muito bondoso. Pelo menos eu, como eu sou um leitor muito assim, né? Eu imagino como seria estar na mente dos personagens. A personagem principal, ela é muito dura, ela é muito cética, ela é muito assim. Eu achei interessante o fato de ela não pensar que o touro tava fingindo aquela complacência, né, pelos mortos, porque na série, durante o livro, várias pessoas vão morrendo, né, durante as atividades, e o tempo todo ele fica triste porque as pessoas estão morrendo. E eu, se fosse esse personagem, eu ficaria, ele tá fingindo, com certeza. Eu acho interessante que essa personagem aqui, ela não acha isso. Ela fica, cara, como é que um touro desse, primeiro que é um touro, né, sem falar que não é um ser humano, é um touro, e além disso, um touro fica triste. E eu fico imaginando, como é que um touro ficaria triste? A cara, tipo, a cabeça de touro, tipo, um minotauro triste, eu não consigo imaginar um minotauro triste. E aí é a gente deixar a imaginação fluir, né? Porque realmente eu não consigo imaginar um touro chorando. Esse livro tem muita pegada da série Round Six e de Alice in Borderland, que é jogos vorazes também, né? Que você tem que participar de um jogo. E aí, quando você olha por isso pela visão bíblica, você entende que isso é uma representação da vida cristã, da caminhada cristã. Parece um jogo, né? Um jogo da vida, em que a gente passa por muitos desafios e que no final a gente vai conquistar um prêmio da caminhada cristã. Só que quando você não é cristão e você lê isso, parece só que é tipo, por que o cara, um touro, tá fazendo a gente ao ponto de morrer, e se ele é tão bondoso, por que ele não simplesmente dá isso pra gente? E se Deus é tão bondoso, por que ele faz a gente passar por tantas coisas? E eu acho que pelo menos até agora no livro faltou um pouco da explicação do porquê
as pessoas não podem ter acesso, porque pelo menos aqui o livro, as pessoas estão passando por essas crises por conta de uma pandemia, por conta de uma doença que eles não controlaram. Ou seja, a parte em que a gente é responsável por a gente estar pela queda não é retratada no livro. O fato de os seres humanos estarem passando por aquilo porque foi uma decisão deles, eles mereceram aquilo, sabe? Eu acho que faltou isso. Faltou o gostinho de que Deus não tá fazendo, no caso o touro não tá fazendo jogos só porque ele quer, ou só porque ele quer que só entre na cidade dele porque ele é seletivo. Mas ele tá fazendo isso como um ato de bondade pelas pessoas que não mereciam estar na terra dele. Eu acho que faltou a representar essa falta de merecimento. Mas, como eu olho com olhos espirituais, isso daqui eu entendo, né? Mas pra quem não entende, eu acho que isso pode ser uma questão de dúvida. Coisa linda, maravilhosa. E eu finalmente cheguei na parte que a Leozia tá desconfiando do general, do touro. Então, tudo certinho. Agora sim tá em personagem. Agora, quero ver como é que vai ser esse relacionamento aqui deles. Mas vou estar aqui na leitura nessa vibe maravilhosa. Inclusive, tá quase chegando no meu pé. Gente, eu tô literalmente na página 200 agora. Acabei de chegar na página 200. E eu quero dizer que uma coisa, tem muita morte nesse livro, só que eu acho interessante e até estranho mesmo um pouquinho, que as mortes elas são tratadas com muita frieza. Eu não sei se é por conta do olhar da protagonista, que essas mortes tipo, morreu mais um. Eu tenho dificuldade pra sentir o sentimento da personagem, sabe, da protagonista quando ela vê isso. Eu não tenho certeza do que ela sente. Apesar de falar, olha horrorizada pelo que tá acontecendo, eu não sinto isso, sabe? Eu acho que falta alguma coisa nesse sentido. Porque já teve algumas mortes bem pesadas e a protagonista foi bem... Caguei e andei pras mortes. Eu não sei se é da protagonista ou da escrita. Provavelmente da protagonista, porque ela é bem fria também. Eu acho que falta menos de 15 páginas pra eu acabar. E isso é algo que eu já percebi também no Lágrima de Vidro, eu comentei na resenha dele. É que o livro ele é muito bem construído. No começo e no meio, muito bem construído mesmo. Só que eu sempre sinto que o final ele é meio corrido. Pra conseguir terminar as coisas, eu acho que poderia ter passado mais tempo, sabe? Digerindo algumas coisas, mais tempo com os ensinamentos. Teve uns ensinamentos massa, uns ensinamentos bem legais que a gente consegue extrair aqui, só que eu acho que por passar muito rápido, a gente passa muito superficialmente por alguns ensinamentos que poderiam ser muito mais aprofundados, sabe? E aí eu quero ver como é que vai acabar nessas 15 páginas aqui, ó. Eles ainda estão no meio da tretona aqui, eu quero saber como é que vai ser a solução ou se vai acabar em aberto, né? Mas falando de um dos spoilers, né, daqui, então na última tarefa que eles têm para fazer, no último desafio que eles têm antes de chegar ao UP, que representa basicamente a nossa vida aqui na Terra, em que eles não sabem ao certo quando quando o general vai voltar, e eles têm que salvar crianças, eles têm que salvar vidas e colher vidas. E basicamente eles estão salvando criancinhas de demônios. Eu sei que representa a gente salvando vidas mesmo, evangelizando e tirando as pessoas das amarras das trevas, das amarras dos demônios. Eu achei isso muito legal, uma forma muito interessante, criativa de fazer essa dinâmica que é a vida cristã hoje, de uma forma fantasiosa. Achei muito interessante, nunca tinha pensado dessa forma. Eu achei muito legal. E também achei legal que mesmo eles estando num cânion, num lugar estranho, num lugar desértico, num lugar cheio de demônios, no território, no ninho dos inimigos, eles ainda conseguem encontrar as coisas maravilhosas que a vida pode dar. E isso mostra que mesmo a gente estando no mundo, mesmo a gente estando no Império das Trevas, a gente ainda pode viver uma vida não só apenas sobreviver, mas viver uma vida de abundância. Eu acho que essa é uma das mensagens mais bonitas que esse livro passou até agora, que é a mensagem de que a gente pode viver uma vida de abundância nessa terra, se a gente decidir olhar para o lado de Cristo e entender que nossa missão aqui é muito além daquilo que a gente está vendo. E não duvidar. Mas bora voltar pra leitura que eu tô quase acabando. E eu não sei se vou acabar hoje ou se eu vou dormir agora, porque eu tô morrendo de sono, já são 3 da manhã. Mas, vamos lá. Quê? Que plot do caramba! Gente, eu tô literalmente no meio da leitura, eu parei a leitura pra gravar isso aqui, porque eu tô chocado com esse plot twist. Eu não esperava. Estou impactado. Não sei como me sinto, mas eu sei que eu estou impactado. Literalmente, acabei de acabar o livro agora. Esse final me impactou completamente e não poderia ter sido melhor. E toca profundamente o mais íntimo de nossos seres e fala ao íntimo de nossos corações tudo aquilo que Deus quer falar conosco.
E eu estou simplesmente abismado porque é uma revelação louca, um plot twist louco, tão louco que se você não leu ainda esse livro, eu não vou falar nesse vídeo qual é o plot twist, para que você leia e vá atrás. Mas é impactante e é muito profundo e mostra exatamente o que Jesus pensa sobre você, independentemente de suas falhas, seus erros e seus defeitos. Você é perfeito, não há falhas em você. Eu não lembro se é exatamente essa frase, mas não há falhas, não há faltas em você. Então, antes da gente entrar na resenha sem spoilers, eu vou falar exatamente o que eu achei do livro, mas sem comentar as coisas que aconteceram. Eu quero falar pra vocês que esse livro é incrível, maravilhoso, esse final é incrível. Achei meio pegadinha, a gente não conhecer a cidade, em momento algum a gente vai conhecer Hope, porque é a representação do reino dos céus, e o quanto a gente tá esperando pelo rei como a sua noiva. E eu acho incrível que ele vem, o touro vem, Jesus vem, apronta a noiva, vai embora e fala, já já eu vim te buscar para entrar com você na caminhada incrível que a gente vai fazer para nossa cidade. E isso é simplesmente a coisa mais maravilhosa do mundo, entender que o nosso noivo está esperando o momento certo da gente chegar e entrar na cidade com ele. E isso é a mensagem mais profunda que esse livro poderia ter, e é a mensagem mais linda também, que é o que faz esse livro ganhar muitos pontos comigo, só pelo fato de que a autora se propôs a fazer isso. Os livros da Gabi são livros muito espirituais. Então, se você não lê com olhos espirituais, é muito provável que você não entenda aquilo que está acontecendo. Talvez você nem goste da leitura, porque o foco é o espiritual. O foco não é a fantasia em si. Então, para quem não entende a fantasia, ainda dá para receber muita mensagem, dá para entender muito. Só que, por não ter sido construído de uma maneira palpável para todas as pessoas, elas podem ter uma dificuldade para entender esse touro. Por que esse touro é tão amável? Qual é a história desse touro? Eu achei que faltou um pouquinho disso. Eu vou falar sobre isso na resenha sem spoilers também. Faltou um pouco do feedback, do flashback desse touro. Por que ele tá ali, por que ele está se sacrificando pelas pessoas, como, quem é essa cidade, assim, tipo, o que esse touro já sacrificou por nós, pra gente poder realmente confiar de verdade nesse touro, na história, sem olhar pro lado espiritual, já sabendo que ele é Jesus. Então, pra mim, isso foi o que faltou, que é, tipo, uma cena do touro sacrificando algo por nós, ou explicando por que as pessoas não merecem entrar na cidade. Eu acho que realmente faltou algo assim, mas de resto é profundo, é incrível, e a gente pode tratar na resenha sem spoilers. Então, gente, já tem umas 3 semanas que eu acabei de ler o livro e eu tava enrolando pra fazer isso daqui. Na verdade, nem enrolando, eu só tive muitas coisas pra fazer durante as semanas, viajei, tive meu aniversário, um monte de coisa, e acabou que eu fui adiando o dia de fazer a resenha sem spoilers pra vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre Diadema do Touro, a gente tá falando sobre uma fantasia cristã, ou seja, é um livro com um enfoque mágico, um enfoque de um mundo extraordinário, como todas as fantasias, tipo Harry Potter, Nárnia, uma coisa mais mística. Contudo, ela tem uma base cristã, ela tem uma história por detrás, uma história espiritual, que é onde tem as simbologias, as alegorias, que nós, quando olhamos com olhares cristãos e olhamos com olhares espirituais, nós podemos extrair muitas mensagens desse livro. E eu falei isso quando eu li o livro A Lágrima de Vidro, e eu falo agora que para quem não é cristão, essa pode ser uma leitura muito boa, mas você talvez possa se frustrar também, porque o enfoque da leitura é a mensagem e não a história em si. Eu lembro que quando eu li A Lágrima de Vidro, eu tinha gostado muito da história, só que tem uma coisa ou outra que me deixa muito a desejar por oportunidades perdidas de aprofundar a história em si em nome de uma mensagem. Então eu vou tentar explicar isso pra vocês, porque é uma história maravilhosa, eu fui muito impactado, o roteiro em si é muito bom, a premissa é muito boa, mas a execução em si tem 3 pontos que eu percebi que poderiam dar uma melhorada para aproveitar mais essa história. Então, antes de começar a falar do tanto que eu sou apaixonado por essa história e quanto eu gostei dela, eu vou falar sobre esses 3 pontos negativos que eu encontrei, mas eles de modo nenhum minimizam o poder da mensagem dessa história, só que eu acho que eles enfraquecem um pouco o enredo para quem tá lendo e quem também não tem os olhos espirituais. O primeiro ponto que me atrapalhou um pouco durante a leitura foi que o início do livro é muito bem estabelecido, o lugar é muito bem estabelecido e o tempo é muito bem estabelecido. As coisas começam a acontecer numa dinâmica muito boa e eu vou acompanhando, crescendo com a personagem, crescendo com ela e buscando entender algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela pela visão dela, né, dos 2 personagens que a gente tem aqui. Só que o que acontece é que da metade pro final do livro, o tempo começa a acelerar muito. Muita coisa começa a ocorrer em pouco lapso de tempo. E tudo aquilo que é muito importante aconteceu, aqueles tempos que a gente tem para refletir,
eles são feitos por detrás das câmeras. E aí a gente não consegue acompanhar o crescimento, a evolução dos personagens, porque passa muito rápido, porque é como se o livro estivesse correndo para acabar e chegar ao ponto final dele antes da gente conseguir colocar em nosso interior e da gente realmente materializar aquilo que a gente está aprendendo. Isso aconteceu também em Lágrimas de Vidro, que é outro livro dessa autora, em que o começo é muito bom, o meio é muito bom, mas o final, muita coisa acontece, a história corre, você nem sabe o que está acontecendo. E aí eu acho que se ela passasse mais tempo em cada localidade, em cada ensinamento, em cada pensamento de personagem, eu acho que daria muito certo. É um livro que, assim, para algumas pessoas pode ser considerado grande, mas eu acho que por ser uma fantasia, a gente poderia passar mais tempo nessa construção. A segunda coisa é que esse livro, por ser um livro de uma mensagem espiritual muito forte, ele foca nos personagens principais. E isso é muito bom, porque a gente aprende muito sobre os personagens principais, sobre as características deles, a parte psicológica deles, mas o ruim é que nessa história a gente não tem nenhum aprofundamento quanto aos personagens secundários. E para algumas histórias tudo bem, não precisa ter mesmo, mas nessa, uma das coisas que acontece muito no livro é que a gente tem algumas mortes durante o livro. Se você ler a premissa, você vai saber que ela vai passar por vários desafios, e os desafios algumas pessoas vão morrer. E se a gente não tem nenhuma conexão emocional com esses personagens, porque a gente não consegue aprender mais sobre a vida deles, porque a gente não passa mais tempo entendendo o pensamento deles, quando acontece algum tipo de morte assim, ou alguma coisa mais difícil acontece, alguém se machuca ou algo assim, a gente não tem nenhuma conexão emocional com essas pessoas. A gente não se identifica com essas pessoas, e a morte deles, que deveria significar algo muito pesado para a personagem principal, a gente não consegue enxergar isso, porque para o leitor é apresentado algo muito superficial. Então eu acho que se a gente tivesse pelo menos um outro capítulo descobrindo mais sobre alguns personagens que são importantes e que reaparecem na história algumas vezes, eu acho que a gente poderia sentir mais, entender mais o porquê a personagem principal está sendo impactada pelo que está acontecendo ao seu redor. Quando acontece alguns eventos aqui que deveriam ser impactantes, que mudam a mente da personagem em relação ao que está acontecendo, a gente não sente isso porque a gente não conhece os outros personagens. E por fim, a terceira coisa é que eu acho que tem muitas oportunidades perdidas em relação a backstory. Porque a gente conhece um personagem aqui que é muito importante, que é um dos personagens centrais da história, e a gente, por não entender a história dele, por não ter aprofundamento de quem ele é e o que ele fez pelas pessoas do livro, a gente acaba não podendo se conectar e entender o peso daquilo que ele fala. Tem um personagem aqui que quem viu a parte com spoiler sabe do que eu tô falando, mas é um personagem que, por você não saber quais são as motivações dele verdadeiras, você não saber a história dele, não conseguir ter pontos de conexão com ele, às vezes você não consegue acreditar na palavra dele, nas coisas que ele tá falando sério. E às vezes você gera uma desconfiança que não era pra ser gerada. Porque esse personagem, quando você olha por olhos espirituais, não era pra gerar esse tipo de desconfiança. Mas ele tá gerando, não por conta do personagem em si, mas por falta de informação que a gente tem sobre ele. Eu achei que faltou um pouquinho disso, mostrar uns flashbacks sobre a história da cidade que eles estão buscando, das coisas que aconteceram pra chegar a esse mundo, porque tem uma construção de mundo aqui que tem uma quarentena, que as coisas estão paradas e tem uma cidade bem distante em que tem avanços tecnológicos. Eu acho que faltou aprofundar mais um pouco em relação à história dessa cidade, como essa cidade foi formada, o que aconteceu, que começou a ter os testes para as pessoas irem para essa cidade. Eu acho que na base de fantasia mesmo, de história de fantasia, faltou um pouco dessa construção do mundo em que a gente está vivendo. Sempre tinha uns resquícios, umas oportunidades ali presentes, sendo que não eram aproveitadas. E eu acho que isso também atrasou um pouco a minha conexão total com a história. Ok, mas já critiquei demais, já falei demais, então vamos falar das partes boas desse livro. Primeiro, a gente tem duas visões de mundo, o que eu achei maravilhoso. A gente tem uma visão meio apática em relação à realidade, mais fria, mais séria, que vê o mundo com um olhar muito, muito cético, e a gente tem um olhar mais tranquilo, mais bondoso, mais amoroso, mais alegre em relação ao mundo. E eu achei isso muito interessante porque a gente tem as duas experiências. A gente tem a experiência de uma pessoa que não tá gostando do que tá acontecendo e vive de uma forma apenas empurrando com a barriga os sentimentos que tem, e outra que tá realmente vivendo aquele momento buscando o melhor e viver essa experiência com tudo que ela tem. Outra coisa que eu achei interessante foi a ideia em si. Como isso aqui é depois de uma pandemia, a gente estava vivendo numa pandemia também, e eu achei muito legal porque isso aqui é como se a gente estivesse olhando para algo que poderia acontecer na nossa vida. Então a gente acabou de sair de uma pandemia, e aqui os personagens saíram de uma pandemia, mas não acabou como esperado. Aqui a quarentena destruiu totalmente a família, destruiu o mundo em que a gente conhece. E isso faz a gente valorizar muito mais a vida que a gente tem hoje, e o fato da gente estar conseguindo vencer isso, mesmo muitas pessoas tendo ficado para trás,
Aqui o povo tá sofrendo muito mais. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é apesar de ter a correria, a gente tem o crescimento dos dois personagens principais. Eles aprendem a se gostar, aprendem a se conhecer, aprendem a conviver um com o outro. A gente aprende muitas coisas com cada um de uma forma diferente. Então a gente entende muitas coisas sobre nós mesmos, porque a gente tem como se identificar com cada um dos personagens aqui. Eu achei isso muito legal. E que final, gente. O final desse livro simplesmente explodiu minha mente, porque tem um plot twist louco, totalmente louco, que você não conseguia imaginar do que estava acontecendo, mas que os resquícios dele ali, a ideiazinha pra ele estava desde o começo do livro, e quando ele é retomado no final, você fica, uau, como assim? Isso é genial! E eu fiquei impressionado com a mente dessa escritora de ter pensado isso e ter colocado em prática de uma forma tão boa. Eu comentei antes que poderia ter sido construído melhor essa realidade, essa fantasia que a gente está vivendo, mas o plot twist em si e a mensagem que tem por trás são mensagens muito impactantes e que vão tocar uma geração. Se eu fosse dar uma nota para esse livro apenas como uma fantasia, eu daria uma nota 3, uma nota 3,5 ali, mas como uma mensagem espiritual, eu dou uma nota 4,5, porque é incrível, e eu só não dou 5 por conta das outras, daquele outro, do terceiro tópico que eu falei sobre a crítica que eu tinha, mas é um livro que, quando eu acabei de ler, eu acabei sendo impactado e levei essa mensagem pro meu coração, porque é uma mensagem que muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas que vale muito a pena ser lida, muito a pena ser vivida, e que só o fato da Gabi tá se colocando à disposição para crescer e para apresentar algo que a gente vê poucas vezes, que são leituras realmente cristãs, cristocêntricas, de uma forma que possa atrair os jovens com dinâmicas diferentes, com uma forma de falar diferente, e que a Gabi continue crescendo, que ela possa se sentir fortalecida por essa resenha. Eu dei uma crítica a outra ali, porque ninguém é perfeito, a gente cresce, a gente continua, mas a Gabi eu acompanho desde o início, eu sou apaixonado pela escrita dela, sou apaixonado pelo conteúdo dela, e esse livro apenas mostra o quanto que ela tem potencial de crescimento e o quanto ela tem potencial de transformação quando é usada pelo Espírito Santo. E eu acho isso maravilhoso. Gabi, eu amo você, muito obrigado por ter enviado esse livro maravilhoso para minha estante. Já indiquei ele para muita gente, inclusive pro meu irmão mais novo, que ele tá começando a buscar leituras cristãs agora. E eu falei, começa pelos livros da Gabi, porque você vai ter uma experiência cristã de uma forma muito diferenciada, que ela tem um chamado específico para isso. Então, se você ainda tá em dúvida se você vai ler ou não, leia esse livro, vale a pena ler. E com certeza quem não conhece muito esse mundo da fantasia vai se apaixonar. E se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, vou colocar o link dele aqui embaixo, que você vai poder baixar e poder ler. E, caso você não saiba, eu também acabei escrevendo um livro, não um livro de fantasia, mas sim um livro de ensinamento, que o nome é Na Contramão, um guia de sobrevivência para jovens cristãos, que é um livro que eu falo um pouco sobre como permanecer firme na fé em um mundo que está tentando te destruir. Na faculdade, na escola, no trabalho, onde quer que esteja, como você pode permanecer firme. Eu vou botar o link aqui abaixo também para você baixar esse livro e ser abençoado por Deus em sua leitura. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, desse vlog. Diz aí nos comentários se você quiser mais vlogs assim de leituras. Eu já li mais de 7 livros esse ano, eu tô doido pra ler muito mais, e vai ser um prazer fazer vlog pra vocês, se vocês assim desejarem. Compartilhe esse vídeo com a galera e espero que você tenha sido abençoado. Um beijo e tchau, tchau!